Olá, queridos amigos do Ibirajara. Estamos aqui mais uma vez para continuar o estudo que vocês estão fazendo do Livro dos Espíritos. E é com muita alegria, então, que vamos realizar. É sempre bom estudar, sempre bom pensar, refletir sobre o Evangelho de Jesus. E pensando em Jesus, então vamos fazer uma prece inicial, pedindo aos bons espíritos, aliás, louvando a Deus porque é com muita alegria que nós realizamos o nosso trabalho e como devemos realizar, mas pedindo também a Jesus os bons espíritos para que possamos continuar nesta tarefa, no estudo, e que esse estudo ecoe não apenas em nosso coração, mas também faça parte de nossos atos, que a nossa rotina seja contaminada pelo Evangelho que nós estudamos. Muito obrigado, que assim seja. Bom, nós estamos aqui com o capítulo terceiro da criação. Vocês fecharam o capítulo segundo e nós agora vamos partir para a formação dos mundos. E é uma tarefa assim bem interessante, porque pouco sabemos. E os espíritos, eles são assim bem animadores, né, falando, olha, vocês não vão conseguir ir muito longe nesse aspecto por enquanto, não. De qualquer forma, o Kardec ele faz assim uma introdução quando ele vai estudar, quando ele vai escrever, ele fala assim, ó, o universo está logo depois da formação dos mundos. O universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. Então percebam então que até se pensava já, né, que aqueles espaços, né, escuros, vazios entre um astro e outro, entre um planeta e outro, né, tinha alguma coisa ali. E a gente descobriu agora a tal da matéria escura. Ninguém sabe o que é matéria escura, ninguém sabe o que compõe a matéria escura, sabe que ela preenche mais que a metade do universo conhecido, mas ninguém sabe. Mas de qualquer maneira, vejam como Kardec já tem informações sobre o que está acontecendo na ciência. E é claro, Camille Flammarion, né, eles eram amigos, devia passar muita informação para ele, e claro, também ele estudava, né, inclusive astronomia é algo que toca muito. Eu vejo Eurípides de Barçanufo lá no Colégio Allan Kardec, ele estudava astronomia, porque é o nosso contato, né, com essa criação divina, nessa imensidão. Bom, e a gente começa com a primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos. O universo foi criado ou existe toda a eternidade como Deus? Porque a gente tem que tomar um cuidado, Kardec sempre toma esse cuidado, ele vai tomar esse cuidado lá no céu e inferno, ele vai falar sobre isso, ele vai falar sobre isso aqui também no Livro dos Espíritos, que é o panteísmo, não é? Porque no panteísmo você mistura tudo, tudo faz parte do todo. E aí confunde uma coisa muito importante, que é causa e efeito. Porque se misturar tudo, tudo vira o quê? Tudo vira, né, ou própria causa ou próprio efeito, e fica sem criador. Então Deus é o quê? Deus é o criador, então ele é causa. Tudo mais vai ser o quê? Vai ser efeito. E aí eu queria até falar um pouco sobre isso, porque essa ideia de Deus, essa ideia de lugar de criação, ela foi pensada. Então ela foi pensada primeiro, né, foi quem pensou primeiro, o Aristóteles pensou isso primeiro, foi Aristóteles. O Aristóteles ele vai pensar, né, numa substância, numa criação, né? Então ele já começa a falar de uma ideia, né, de uma verdade suprema, né, criadora, né, e que essa ideia
suprema criadora, né, ela tinha uma substância. E essa substância, ela não se misturava, essa substância, ela era única. Então, por exemplo, uma cera, na cera. A cera, ela pode derreter, ela pode virar vela, né? Ela pode tomar forma de alguma coisa, mas será sempre cera. Então, a causa é sempre a cera. A cera pode ter outros formatos, né? Ter outras formas, mas será sempre cera. Depois, no século XVII, tem um outro filósofo que é o Spinoza, Bento de Spinoza. O Spinoza ele vai pegar essa ideia do Aristóteles e aí sim ele coloca a ideia de Deus, um Deus imutável, um Deus que vai ter essa noção, essa ideia de substância, que vai ser, que vai ser imutável, imutável, né? Então, ele vai falar que a substância ela explica a si mesma, a substância se explica, né? E ele fala também que isso pode ser compreendido como explicar a própria natureza. Então, o que é que acontece? Essa substância, Deus, com essa substância suprema, né? Ela se explica a si mesmo, né? E também explica a própria natureza. Então vejam como é aquela tentativa, né, de compreender, né, o Criador nessa substância suprema. E aí eles vão falar aqui que é fora de dúvida, né, responde os Espíritos, é fora de dúvida que ele não pode ter feito a si mesmo. Se existe como Deus de toda a eternidade, não seria a obra de Deus. Então veja que isso estava sendo pensado já. Aristóteles pensou nessa substância suprema, né? Depois Spinoza pensou sobre isso, até mesmo antes, né, que o Kardec fazia essa pergunta. Né? Isso estava sendo pensado. E o interessante é que o Spinoza ele diz que isso pode ser explicado. E aí o que acontece? Você vai lá na pergunta 244, eu fico apaixonado pela doutrina espírita. E o Kardec pergunta se os espíritos veem a Deus. Aí os espíritos, os superiores veem e compreendem, né? Nós, né, somos inferiores, a gente sente e adivinha. Mas os superiores, eles compreendem, quer dizer, eles sabem o que é Deus, eles têm, né, eles conseguem compreender aquilo tudo. É fantástico, né? A gente ainda está caminhando, mas percebam que essa substância, onde tudo é explicado, que o Spinoza coloca, é verdade, porque Deus, ele vai ser explicado, ele vai ser compreendido pelos espíritos superiores. Mas é claro que isso não deve nos inquietar, gente. Não se inquiete por isso. Sabe por quê? Porque Deus está muito bem explicado dentro de nós, porque Deus é amor. Porque a gente entende toda a criação dele através do Espiritismo. A gente entende que Deus não é banqueiro, a gente não deve nada a ele. A gente entende que ele dá sempre uma chance. E dentro dessa chance, existe toda uma construção para que a gente possa aproveitar essa chance, que é a reencarnação. Então, ele coloca uma porção de oportunidade, a gente pode chamar de prova, de expiação, de oportunidade, de aprendizagem. De aprendizagem. Perceberam? Então, essa ideia de Deus, né, de um ser supremo, né, de uma inteligência, né, de causa primordial de todas as coisas, ela conforta, ela nos conforta. E compreendendo a lei natural, né, qual é a base da doutrina espírita, gente? Qual é a base? Está lá no que é o espiritismo. É a lei natural. As leis naturais são é a base do espiritismo. E o que é a lei natural senão Deus?
né? E Spinoza também fala que Deus e natureza são a mesma coisa. Então, olha as leis naturais aí. Eu quis trazer o Spinoza, eu não sou filósofo, tá? Eu gosto muito de ler sobre filosofia. Aí a gente vai trazendo algumas coisas interessantes para a gente ver como a ideia estava sendo construída, como essa ideia ela não está solta, ela não aparece assim do nada no Livro dos Espíritos. Ela está sendo construída, ela tem um porquê, tem uma causa. Bom, na pergunta 38, é como Deus criou o universo, que só vai piorando, né? Ai, é, aí como criou Deus o universo? Aí o espírito coitado dele, né? Vai tentar, ele vai tentar. Para me servir de uma expressão corrente, direi pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que essas belas palavras lá que está no Gênesis, né? Deus disse: faça-se a luz e a luz foi feita. Percebam que esse espírito amigo ele dá uma resposta que nos envolve e nos faz ver, perceber algo se criando. A gente tem algo, dizer, como a gente pode explicar, para pegar, algo palpável. Ou seja, a gente tem uma imagem da luz sendo feita, né? A luz que atinge a gente. Porque antes, o que havia antes? Ah, o nada? Não, a gente não pode dizer isso. Mas não havia algo que nós pudéssemos transitar, que nós pudéssemos entender, que nós pudéssemos evoluir. Não havia. Então Deus possibilita isso tudo pela vontade dele. Aí eu até fui, ingênuo que eu sou, eu fui até o problema do ser, do destino da dor, que lá na dor, nesse o último livro, a dor, tem as potências humanas. Aí eu fui, vou ver o que é a vontade, tudo, mas é a vontade humana, gente. O que é a vontade divina? A gente não sabe. Mas a gente sabe o que é a vontade divina pelas concessões que ele nos faz, pelo sol que brilha, meu Deus do céu, e o sol é uma coisinha pequenininha. Estava vendo numa postagem o sol em comparação a outros soles, gostou de soles? Né? Que são maiores. Aí tem um sol lá, que eu já esqueci o nome do bicho. Gente, é uma coisa assim, comensurável. E se botar a gente perto do sol, a gente some. Então, é importante a gente começar a pensar, não é, sobre todo esse amor divino sobre nós, essa criação, né, que, é claro, a gente não pode, não, mas eu não vou nem pensar nisso. Não, é permitido pensar, é permitido começar, né, a estudar isso. Os cientistas buscam as explicações, a gente vai ver mais à frente até, uma resposta que eu fiquei até um pouco em dúvida, mas a gente vai conversar sobre ela já já. Né? Vamos para a pergunta 39? Poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? Será que a gente pode conhecer? Tudo o que a esse respeito se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Aí eu lembrei muito, lembrei bastante de um filme que eu vi, tem já até algum tempo, né, que é a Gravidade. Né, que a gravidade tem uma ação muito importante na vida da gente. E é a força da gravidade que formou. Então você tem a gravidade, ela a gente confunde muito com a lei da atração, da afinidade. E existe um equilíbrio, porque o que é a gravidade? A gravidade é atração. Os corpos maiores vão atraindo os menores, mas existe aí um equilíbrio, mas a gravidade vai sempre sendo exercida. É como o amor. É como nós fôssemos atraídos para algo importante nas nossas vidas. E nesse filme, quem quiser ver, o nome dele é Interestelar.
esse filme vale a pena para nós percebermos, né, que não são só as leis físicas que se correspondem, mas também, gente, é a afetividade, é o amor. Esta lei que nós temos, que é a lei do amor, que nos atrai também. Vale a pena ver o filme para entender esse processo todo, né, tanto científico como amoroso. Bom, o mundo foi formado, a gente já sabe, há 4,6 bilhões de anos atrás. Né? A gravidade, ela foi muito importante, porque você teve aí a condensação, né, de elementos formando o nosso planeta. Então a gente tem, isso a gente já consegue fazer. Mas eu acho interessante, quando a gente estuda o livro dos Espíritos, a gente está conversando com as pessoas aqui, né, e a gente está precisando sempre da parte moral, eu acho importante a gente pensar mais sobre isso. Mais de que se foi condensação, né, eu não lembro mais direito como foi, não. Eu lembro que eu estudei, se bem que agora mudou tudo, né? Muda muita coisa, mas a ciência ainda fala, né, da condensação, né, da aglutinação, né, daquilo que estava ali no universo, tudo, que foi sendo atraído, né, no caso para o nosso Sol, né, e aí as forças gravitacionais fizeram com que o planeta fosse se formando, o nosso planeta e os outros do sistema solar. Mas o importante é que esse planeta foi formado com uma, um objetivo. Tem um objetivo nisso tudo. Então percebam que toda essa grandiosidade, explosões, altas temperaturas, forças, isso tudo teve um motivo. Aí percebam como Deus, ele age, né? Ele manipula todas essas forças com um propósito. O propósito amoroso para que nós possamos evoluir e sermos felizes. Bacana. Bom, aí vamos para a pergunta 40. 40? Não, é 39, né, Henrique? 39. É? Ah, sim, é 39. Não, 39 eu acabei de ler. Isso, ó, 40. Serão os cometas, como agora se pensa, um começo da condensação da matéria, mundos em via de formação, não é? E passar um cometa era complicado, né? Antigamente, gente, era mau presságio, aí pensava que o mundo ia acabar, né? Ou ia acontecer, aí passava o cometa, aí vinha uma peste, pronto, foi o cometa que trouxe a peste. É uma coisa difícil. Mas os espíritos falam assim, ó, isso está certo, quer dizer, mundos em via de formação. Absurdo, porém, acreditar-se na influência deles. Refiro-me à influência que vulgarmente lhe atribuem, porquanto todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenômenos físicos. Físicos, não são espirituais. Porque o que acontece? Uma coisa que eu fico assim muito chateado no movimento espírita é essa história de astrologia. Gente, pelo amor de Deus, já está provado cientificamente, né, que os astros não influenciam na nossa vida. Os espíritos, sim, né? Aquela pergunta clássica, influenciam os espíritos na nossa vida mais do que você supõe. Na verdade, são eles que vos dirigem. Mas não tem nenhuma pergunta. Os astros influenciam na sua vida mais que você pensa. Vênus no quadrante de Marte, então? Claro que não, né, gente? Então nós temos que começar a pensar melhor sobre isso e descartar, né, literaturas, né, escritos que possam aparecer pseudo-espíritas que digam que a astrologia ela funciona. Ela não funciona, ela não tem cabimento e os cientistas já provaram que não é possível. Então, vamos pensar melhor, não é? E aí, aí tem gente, não sei, mas jornal hoje ninguém mais lê, né? O pessoal, ninguém, às vezes a pessoa não saía sem antes olhar o que o signo estava dizendo, não é?
E, poxa, às vezes, gente, a maioria das vezes, aquilo ali é o mesmo escrito que trocam de signo ali de semana para semana, ou dia para dia. Então, né, tem pessoas que fazem esses estudos, né, e aí que tem, tá, uma seriedade na hora de estudar, tudo bem, mas que não funciona, não funciona. Isso aí a gente tem que começar a desapegar desses pensamentos mágicos que colocam aí no movimento espírita, porque na doutrina espírita não está. Mas vamos lá, vamos para 41, né? Eu lembrei, tá? Na primeiro bloco, eu vou chamar de primeiro bloco agora. Já estava com 13 minutos, né? Então agora eu tenho mais ou menos 15 minutos, tá bom? Então eu estou controlando. Na pergunta 41, pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço, a matéria que o compõe? Aí sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. É aquele negócio, a gente vai estudar ainda, né? Tá na parte terceira, que são as leis morais, que é o capítulo 5 ou 6, desculpa, não estou de cabeça aqui, que é a lei da destruição. Então, é aquele negócio, a lei da destruição, gente, ela funciona em tudo quanto é lugar. Né? Eu lembro, eu ensinei a lei da destruição para meu filho, falando de brinquedos, não é? Então a gente dava brinquedo no Natal, na Páscoa, né? Mas aí os avós sempre dão um presente, às vezes fora de época, e acaba que ele fica com uma estante ali com muitos brinquedos. E aí eu falava com ele, olha, quando chegar aí o Natal, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que doar alguns brinquedos para quem não tem, para sobrar espaço na sua estante para renovar. Você não vai ter espaço para o novo, você vai guardar onde, não é? E aí ele entendia muito bem esse processo, né? Com 5 aninhos, né? Ele entendia muito bem esse processo, que deveria haver o quê? Uma renovação, para que houvesse, então, né, o espaço para novos brinquedos. E o que acontece no universo todo? Né? O que acontece no universo todo? Nós temos os mundos que vão chegando ao final, né? O Sol um dia, né? Parece que eu não sei quantos bilhões de anos, mas o Sol um dia ele vai queimar toda não sei o que ele queima lá, gente, mas esqueci a composição lá do Sol. Esqueci, peraí, deixa eu ver se eu lembro. É hélio, né? Hélio. Hélio, né? Hélio. O dia ele vai queimar tudo que ele tem e acabou, né? Vai esfriar, vai virar uma supernova, né? E aquele negócio, renovação, renovação. Se Deus quiser, nós já estaremos nem mais encarnando. Ai, que chique, hein? E a gente vai ver Deus e compreender Deus. Olha, demais, né? Não? Então já vai ser outro momento, mas é aquele negócio. E a gente vê isso, os cientistas estão sempre descobrindo supernovas, né? Então a gente não consegue enxergar planeta ainda, mas a gente consegue ver as estrelas explodindo, né? Se renovando. E vamos para a última pergunta. 42. Poder-se-á conhecer o tempo que dura a formação dos mundos? Da Terra, por exemplo? E aí eu fiquei pensando um pouco sobre essa resposta, viu? O Espírito fala assim: olha, nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe, bem louco será que pretenda sabê-lo, ou conhecer que número de séculos dura essa formação. Bom, tirando que todo cientista é meio louco mesmo, porque o que acontece? Eu não sei se o Espírito aqui está falando, né, em termos de planejamento divino, né, para formar aquele mundo, isso realmente é impossível. A gente vai se perder aí, não vai conseguir. Mas os cientistas já conseguem, através dos estudos, né, através de uma cooperação entre ciências, descobrir a formação, quanto tempo. Bom, nós já sabemos que a Terra ela tem de formada 4 bilhões e 600 milhões de anos. Não é? Então, da parte de condensação, tudo, eu confesso que eu não li a respeito. Mas isso, os cientistas devem estudar sobre isso.
Então, eu não sei se ele está falando aqui, né, a formação em si, né, de Deus, bom, agora Deus, né, amorosamente, vou começar a formar um mundo. Aí realmente, quando todas as forças, né, os materiais empregados, tudo, é realmente isso aí é impossível, não é? Mas do que tange ao que a gente tem hoje, né, de pesquisa, a gente deve chegar perto, pelo menos, de quando foi o processo, né, de ativação, de condensação. Mas realmente, né, eu acho que ele diz respeito aqui, né, a, né, todo o começo do planejamento. Aí, ó, aí não dá mesmo, aí não tem como, não é? Muito bem. Então a gente conversou aqui sobre a criação, né, a formação dos mundos, quer dizer, tá falando. Agora, eu não sei quem vai fazer, mas formação dos seres vivos, olha, é uma coisa interessantíssima, porque tem aquela história que ele vai falar de geração espontânea, né? O biólogo ficou com a cabeça assim. Vai ser muito interessante. A gente não perde o próximo estudo, porque ele é muito interessante. Eu tive num debate uma vez, né, em que uma pessoa até bem influente aí no movimento espírita, ele falou que os espíritos estavam errados. Aí eu até contra-argumentei, né? Mas é uma discussão boa, porque realmente a biogênese não é fácil, né? A geração espontânea não é fácil de compreender. Mas tem umas teorias aí bem interessantes. Eu espero então que vocês se divirtam na formação de seres vivos, como eu me diverti preparando aqui esse estudo, né? E aí lembrando de Aristóteles, né? Lembrando, né, de nosso Spinoza, que tem uma concepção de Deus muito bonita, né? Um Deus amoroso, um Deus bom, e que nós ficamos então por aqui, né? O estudo foi dividido em duas partes, eu peço desculpas, eu esbarrei aqui, e vamos finalizando, né? Fazendo a nossa prece final de agradecimento, que nós louvamos a Deus, agradecemos por toda a oportunidade que temos de estarmos encarnados, com oportunidades, e que possamos sempre termos essa oportunidade de estudar em conjunto, para que possamos melhorar e, como dissemos no decorrer do nosso estudo, aprendermos e construirmos a nossa evolução para a nossa felicidade. Muito obrigado a todos, que assim seja. Um abraço a todos, muito obrigado aí pela oportunidade de estudo e, bom, se me chamarem de novo, né, estaremos aí. Fiquem com Deus.